Muito bom dia, investidores. Vamos lá para mais um Morning Call. Nesta terça-feira falamos aí sobre trigo, sobre milho, falamos sobre bolsas ao redor do mundo, Ásia, Pacífico, Europa. Temos aí um bom acompanhamento e vamos começar falando sobre as commodities agrícolas. Então a gente tem hoje um trigo em queda, trigo que caiu ontem também, né? A gente comentou. Milho, uma leve alta para o dia de hoje, de 0,15. A gente tem queda para soja, basicamente todo o complexo da soja caindo, né? A gente tem soja caindo 0,75, farelo caindo 1,5% e temos o óleo de soja caindo 0,17. Ontem a gente teve publicações das condições das lavouras, já vou passar aqui com vocês. Basicamente a gente teve uma piora devido aí a um clima realmente mais quente, né? A gente vem comentando que estava mais quente e mais seco, então isso resultaria realmente numa condição pior aí para as lavouras, né? Como salientado aí nas lives passadas. Então a gente teve, até que para a soja não veio tão ruim, tá? A expectativa para a soja que viesse na casa dos 3% negativo, veio com apenas 1% negativo. Ainda acredito num impacto maior para a semana que vem, porque, de novo, continua sem chover e continua quente, né? Menos quente, mas também não chove, né? E para a parte da soja, a gente tem também a questão de como que ela tá, né? Então a gente tem hoje formação das vagens 91% contra 86% da semana passada e 90% do ano passado. Então tá bem em linha, né? Bem em linha aí a soja. E a média dos últimos 5 anos também 90%. Então tá um pouquinho avançado, mas praticamente em linha aí com a média, né? E também com o ano passado. A maturação atual está em 5%, ano passado estava em 4%. Aqui também a gente tem 1% já de avanço, né? Um pouco mais avançado. E a média dos 5 anos aí é 6%. Um pouquinho atrás, mas praticamente aí na média, né? Bem nos conformes a soja. Para o milho, a gente teve uma queda de 2% na condição das qualidades de bons e excelentes. Milho também é esperado um pouquinho pior, né? Mas veio aí com 2%. Pode ser isso que esteja puxando aí o mercado no dia de hoje. E a gente vê também na parte do milho como é que ele tá, né? O que a gente tem de acompanhamento para o milho. E o milho ele vem com 88% de enchimento de grão contra 84% do ano passado e a média de 86% para os últimos 5 anos. Está um pouquinho à frente, né? Para a parte de formação de dente, a gente atualmente está em 51%, ano passado 44%, em média de 5 anos em 49%. Então também um pouco mais avançado. Na parte de maturação, a gente também tem um avanço contra os 5 anos, né, os últimos 5 anos. A média foi de 8% e para o ano passado de 7%, ou seja, estamos aí avançado. E de fato, né, por quê? Porque o milho ele foi plantado realmente muito rápido. Isso tem um problema aí, né, que a gente vê com a questão do clima, porque produtor americano ele plantou muito rápido e todos praticamente numa mesma janela. Então, se dá um problema climático, ele acaba que não tem algumas partes que vão ter uma ressalva, né, que vão conseguir se salvar, que aguentam, sei lá, tem aí uma semana, 2 semanas de diferença, né? Praticamente todos eles estão na mesma janela. E isso aqui também mostra, né, nesse relatório aqui, mostra essa condição. Por quê? Porque a gente já está mais avançado que na média do que no ano passado, né? Justamente por ter feito esse plantio mais rápido e mais antecipado também, tá? Falando um pouco, o clima ele se mantém a mesma coisa que a gente comentou ontem, né? Segue aí mais seco e quente. Perspectiva de chuva muito pouca aí para os próximos 5 dias. Num acumulado aí de 15 dias também não é animador, mas lembrando que 15 dias já começa a perder um pouco a confiabilidade, né, dos modelos climáticos. Então a gente sempre traz aí com mais afinco para 5 dias, né? E nesses 5 dias realmente não mostra volumes de chuvas que vale a pena mostrar o gráfico aí para vocês novamente, né? Então realmente a gente deve acompanhar uma queda na qualidade das condições das lavouras dos Estados Unidos por conta dessa questão do clima. Isso aí pode trazer aí algum prêmio, né, de risco climático, obviamente, para cima do milho e da soja e talvez até para o trigo, né, que acaba sendo puxado pelo
pelo milho aí, por conta da correlação que eles têm entre eles. Na parte de commodities não agrícolas, a gente tem hoje o minério de ferro, que vem fazendo uma alta tímida, né? Mas ainda assim uma alta de 0,12%. E a gente tem o petróleo que também está aí enroscado naqueles $80, né? No momento subindo 0,09%, ou seja, nada demais. Quando que muda aqui? Basicamente quando tiver alguma nova reunião da OPEP ou alguma evolução quanto aos Estados Unidos voltar a considerar o petróleo do Irã e também da Venezuela. Há essa possibilidade, os caras estão colocando isso em jogo, e se esses dois voltarem para o mercado internacional, tanto Venezuela quanto o Irã, acaba que o petróleo ele tende a dar uma cedida porque você teria mais disponibilidade dessa commodity no mercado, né? Então você acaba puxando os preços para baixo. Em contramão, pode ser que a OPEP decida, então se já tem mais petróleo, quer dizer que aqui eu posso cortar minha produção e eu posso cortar mais aí do que estão oferecendo, né? Então, mas é difícil, né? Porque Venezuela realmente produz muito petróleo e teria que ser feito um corte entre eles lá da OPEP e a OPEP+. É um corte bem absurdo, né? E é difícil, é difícil. É provável que eles cortem alguma coisa assim, mas não muito. Porque no final das contas acaba mais valendo você vender um monte com um preço mais barato, porque o preço de extração deles é ridículo, é muito, muito, muito baixo. De fato, o negócio brota da terra, né? Aqui no Brasil, não, a gente tem todo um custo para extração, perfura, profundidade, é muito, muito mais complexo. Se eu não me engano, lá o custo do barril não sei como é que tá esse dado atualizado, mas era tipo $5 e aqui no Brasil era coisa de $40. Isso antes da pandemia, né? Eu não sei como é que ficou hoje, mas o ponto é muito barato para eles. Então, se chegar a negociar a 10 ainda dá bastante lucro, né? Você vende lá em volume, né, em quantidade. Beleza, se estiver ganhando $5 aí já dá para fazer muito dinheiro. Então, você imagina quando ele tá a $80, né? Então, o OPEP aí ele deve sim cortar alguma coisa só para fazer uma pressão ali, né? Fazer aquele meio de campo, mas não deve ser algo muito expressivo não, caso volte aí esses dois players para o mercado, né? Tanto o Irã quanto a Venezuela. Lembrando que para os Estados Unidos fica interessante, né? O Irã tem toda a questão do acordo nuclear, que eles pararam de ter essa possibilidade de negociar no mercado internacional. Claro, eles continuam negociando, mas não para todo mundo, né? Tem algumas restrições devido à questão do acordo nuclear que o Irã não faz parte, né? E a princípio estão estudando aí se vale a pena mesmo manter essa restrição ou não, né? Falando um pouco de bolsas, agora a gente tem Ásia e Pacífico, que fechou essa madrugada no positivo, bem positivo mesmo, né? A gente tem Hang subindo aí quase 2%, Xangai subiu 1,2%, esses são os destaques aí da Ásia e Pacífico. Tem algumas perspectivas aí de estímulos lá na China, mas de novo, nada concreto ainda, muito se fala desses estímulos, mas está difícil ver algo na prática, né? Mas o mercado acaba que reage a cada nova centelha de esperança, né? Cada fagulhinha que tem aí, o mercado dá uma puxada para cima porque houve um desconto interessante, né? Lá nos mercados asiáticos. Então há um espaço para especular para cima e sem se arriscar muito, né? Na parte de Europa, a gente tem hoje, voltando de feriado, temos a Inglaterra subindo 1,46%, correndo atrás do prejuízo, né, do que não subiu ontem. Lembrando que ontem lá era feriado bancário, enfim, não teve nenhuma negociação por parte deles, né? Então é natural que esteja descolada aí dos demais países da Europa. Eurostoxx, que reúne as 50 maiores empresas lá na Europa, subindo 0,36%. América, ontem a gente viu S&P e Nasdaq fechando mais para o campo positivo, hoje está muito próximo do 0 a 0, né? E aqui no nosso Ibov a gente também viu uma alta e hoje continua esse movimento de alta. Tá? Na parte de futuros, então, a gente tem, já estamos com o mercado aberto à vista, né? Então o futuro ele está na mesma linha. Segue aí com a alta de 0,5% para o S&P e uma alta de 0,14% para Nasdaq. E temos aqui no nosso Ibov futuro também subindo 0,1%. Uma alta bem tímida no momento. Para a parte de dólar, a gente tem um dólar hoje contra os países mais desenvolvidos, subindo 0,22%.
uma alta um pouco mais forte, né? E temos um dólar também contra países emergentes subindo, então praticamente contra todos aí, né? Então a gente tem um dia hoje de um dólar mais forte e bolsas também, caminhando os dois para o mesmo lado. Isso aqui não é tão comum, tá? Mas acontece, não há nenhuma regra que não permita isso. Mas o que é mais comum seria dólar para um lado e bolsas para o outro. Porém, hoje temos os dois caminhando na mesma direção. Tá certo, pessoal? Seria isso por hoje. Na parte de agenda, nada a comentar. Grande abraço a todos!